Olá pessoal, nosso tema de hoje é sobre o artigo que escrevi no ano passado sobre dois personagens muito importantes da música universal, que são os compositores Ennio Morricone e Nikolai Kapustin. O artigo é intitulado Ennio Morricone e Nikolai Kapustin, triste morte de dois gênios. Foi quando então, naquele momento ali relativo à morte deles, que foram mortes próximas, digamos assim, né? Em termos de datas. Então, em homenagem a ambos, eu escrevi esse artigo para o Jornal Diário Popular. Então, gostaria de lê-lo e fazer comentários acerca dele, para que aprofundemos um pouquinho aí nesses dois compositores que são interessantes para qualquer artista e para quem gosta de música. Vamos lá então, iniciando o texto. No presente mês de julho, duas presenças fundamentais da história musical das últimas décadas nos deixaram: os compositores Ennio Morricone e Nikolai Kapustin. Embora com estilos bem diversos e únicos entre si, podemos traçar no mínimo uma unidade fundamental entre eles. Ambos dialogavam com diferentes linguagens musicais e culturas, unindo-as dentro de suas composições, além de terem sido fortemente influenciados pela música americana do século XX, do country ao jazz. Com intensa vida voltada à composição musical para cinema, criando clássicos como as músicas de Cinema Paradiso e Os Intocáveis, o italiano Ennio Morricone deixou para nós vastíssima obra, compondo, algumas vezes, para mais de 10 filmes por ano. Sua atuação em trilhas também se deu ora como orquestrador apenas, ora como maestro. A tarefa do orquestrador, em termos simplificados, consiste em adequar aos instrumentos de uma orquestra uma música já escrita em partitura, na maioria das vezes reduzida para um piano ou dois, de modo a separar as vozes, balancear as dinâmicas dos naipes, criar texturas sonoras específicas, entre outras funções, quando a tarefa do maestro consiste em ensaiar grupos e orquestras, escolher repertórios a serem executados, etc. Então aqui eu aproveitei, como nos meus textos eu tento sempre aproveitar para acrescentar algumas coisas, né, alguns conceitos e tal, já que é para um público mais amplo esses artigos, então eu tento aprofundar um pouquinho. Aqui no caso eu tentei dirigir essa parte do texto mais para a função do orquestrador e do maestro, né, para o público mais leigo que não sabe exatamente as funções, né? Então, assim, aprofundando um pouco, aqui a questão do orquestrador é bem interessante quando a gente compara, por exemplo, com o arranjador, né? Tem gente que confunde até mesmo dentro da música, muitas pessoas não sabem qual que seria a diferença então entre o orquestrador e o arranjador, tá? E a diferença entre eles, basicamente, é que o orquestrador ele vai pegar uma música que já está feita, composta, e vai então orquestrá-la, isto é, ele vai passar aquela música composta originalmente para determinados instrumentos para outros instrumentos, que não aqueles iniciais. Então, digamos que ele vai orquestrar, ou seja, digamos que ele vai ter a função de saber todos os instrumentos, a função de cada um, obviamente. Ele vai ter que saber a tessitura de todos os instrumentos, certo? Ele vai ter que ter noções de timbre, noções de texturas e daí em diante, para que ele consiga, misturando os instrumentos de determinada forma, criar uma nova versão da música que, na verdade, é uma nova orquestração da música. Então, é uma versão onde ele não vai mudar questões relativas à forma musical, a questão melódica, harmônica, etc., mas tão somente vai tentar criar ali uma nova versão baseada na mudança de instrumentos, que é diferente então do arranjador, que vai ser um pouco mais livre para, na hora de fazer uma nova orquestração, poder mexer dentro da música. Então o arranjador geralmente ele tem uma liberdade maior para
Por exemplo, ele pode fazer uma reharmonização da música, certo? Ou ele pode, por exemplo, manter a melodia, mas fazer uma nova harmonia. Ele pode colocar novos instrumentos ali dentro, criar, por exemplo, uma parte de percussão que não existia na música. E daí em diante, né? Então ele tem mais liberdade criativa, digamos assim, dentro do projeto em geral. Então essa é basicamente a diferença entre orquestrador e arranjador, para quem ainda não sabe. E, claro, falo um pouquinho aqui da função do maestro. Aqui eu ponho apenas algumas funções, né? Ensaiar grupos de orquestra, escolher repertórios ser executados, etc. A gente sabe que é muito mais coisa, obviamente, certo? Então o maestro, muitas vezes, além de ser, né, quem vai ensaiar uma orquestra, quem vai escolher os repertórios, certo? Ou até mesmo conseguir as partituras, dependendo se for uma orquestra menor, né, onde não tem tantas funções delegadas. Principalmente nessas orquestras, o maestro vai ter muitas outras funções, né? Desde conseguir, às vezes, os músicos, né, até fazer bancas ali para conseguir fazer uma seleção entre músicos. Ele vai muitas vezes fazer o papel de alguém que gera uma unidade ali dentro do grupo, certo? Então ele vai ter que ser uma espécie de diretor do grupo, no sentido também fora dos próprios ensaios, ou seja, ele vai ter que decidir os horários, né, marcar os locais para ensaio, às vezes, muitas vezes, correr atrás das próprias apresentações, né, locais que vai se fazer, enfim, né, dependendo do tamanho da orquestra. For uma orquestra menor, geralmente o maestro vai ter ainda mais funções do que uma orquestra maior, onde o maestro pode ser convidado, por exemplo, e aí ele não vai exercer tantas funções burocráticas, digamos assim, né? Mas basicamente é isso. Continuando então o texto. Desse modo, Ennio Morricone trabalhou nessas duas frentes, além da composição musical. Tal atuação, em termos gerais, vale dizer, muitas vezes contribui inclusive para o desenvolvimento das habilidades do próprio compositor em si, porquanto a orquestração geralmente é uma parte mesma da composição musical, enquanto a regência de um grupo ou orquestra possibilita ao compositor o conhecimento prático daquilo que, durante o processo da criação musical, permanece afeito apenas à esfera abstrata de suas intenções. Então, nesse parágrafo aqui também, eu aproveitei o texto para adentrar com conceitos aí relativos à composição musical e fazer comparações. Então, esse trecho é interessante por quê? Porque eu trato aqui da relação entre o próprio compositor em si, porquanto a orquestração é geralmente uma parte mesma da composição musical. Então, por que a orquestração é uma parte da composição musical? Porque, obviamente, o compositor, sobretudo o compositor orquestral, digamos assim, no sentido, né, um compositor de música clássica, dita, ou de concerto, como se quiser chamar, ele vai tem que ter uma noção bem profunda dos instrumentos, certo? Assim como todas aquelas características que eu falei dos orquestradores. Por quê? Porque ele também tem que ser um orquestrador. Então, a orquestração já é algo natural para o compositor, digamos assim, tanto que nas próprias faculdades de composições, nas faculdades de composição, a gente tem as aulas de orquestração, às vezes orquestração 1, 2, 3, 4, daí em diante. Tamanha importância. Claro que mesmo o músico que não trabalha diretamente com orquestra ou com grupo de câmaras, mas com bandas, por exemplo, né? Seja desde uma banda ali de rock até uma banda de metais e daí em diante, né? Todos esses grupos tem-se que também ter uma noção de orquestração, ainda que uma orquestração mais intuitiva às vezes, certo? Mas quanto mais você tem uma noção de orquestração, obviamente, mais rica em timbre, em texturas e daí em diante vão ser suas composições. Mais ricas serão elas nesses aspectos, quanto mais você estudar as questões das possibilidades de orquestração. Por exemplo, quando a gente pega compositores que estudaram muito, desde as questões relativas à música popular em geral até a música clássica, por exemplo, o Frank Zappa, que transitou entre esses gêneros musicais, digamos assim, você vê que o Zappa, mesmo com banda,
né, às vezes banda de rock e tal, ele conseguiu uma orquestração muito interessante, certo? Justamente porque ele aprofundou-se nesses estudos de um modo ou de outro. Então fica aí essa questão da orquestração, né, para quem quiser estudar, seja um compositor ou não, é bem importante, assim, até mesmo para quem dirige grupos ou até mesmo para se a gente pensar às vezes um espala de uma orquestra e daí em diante, né, tudo isso é importante que para ele que ele saiba de orquestração, porque às vezes ele vai fazer o papel ali do maestro em alguns ensaios, certo? Então sempre, ou mesmo dentro do próprio naipe em si, né, as noções de orquestração elas trazem uma noção geral do instrumento também e do grupo de instrumento, certo? É diferente de tocar solo, né, e tocar com mais gente. Então, quando toca com mais gente, mesmo que seja o próprio instrumento, se souber noções de orquestração, na hora de buscar um determinado timbre, determinada textura dentro da música, estudando orquestração você consegue até mesmo expandir aí essas questões, certo? No seu próprio instrumento, quando esse instrumento está envolto a outros, seja do seu instrumentos parecidos, né, com o seu, ou do mesmo naipe em diante, ou não. E o outro ponto que eu ponho aqui é, enquanto a regência de um grupo ou orquestra possibilita ao compositor o conhecimento prático daquilo que, durante o processo da criação musical, permanece afeto apenas à esfera abstrata de suas intenções. Então aqui eu falo o seguinte, que é interessante que o Ennio Morricone trabalhe justamente em composição e regência ao mesmo tempo, porque a regência, eu mesmo, né, como compositor e regente, vejo muito claramente isso, ou seja, que muitas vezes você usa-se dos aprendizados em regência, ou seja, com a prática real de um grupo, dentro da composição musical. Você usa daquilo para compor também, ou seja, para você ter uma noção maior da realidade prática, precisamente porque o compositor, muitas vezes, ele fica afeito a uma esfera abstrata. Porque ele fica em casa ali sozinho escrevendo músicas. Ou mesmo se ele compor em grupo, seja como for, essa composição, ainda assim ela tem uma tarefa ali que muitas vezes não vai ter uma prática ampla, certo? Você pode compor com uma outra pessoa ou compor em grupo, por exemplo, né? Existem composições coletivas, digamos assim, mas que vão estar também, de algum modo, limitadas àquele grupo, certo? Mas para você abranger mais aspectos composicionais relativos a instrumentos e daí em diante, a prática é sempre muito importante, certo? Então, quer dizer, a ação de ser um regente, então, traz para o compositor um aprofundamento, na verdade, da visão da realidade e, portanto, das próprias possibilidades sonoras e possibilidades composicionais em geral. Muitas vezes ocorre com os compositores, por exemplo, que eles compõem coisas que nunca saem do papel. E às vezes não é porque alguém não quer tocar, mas simplesmente porque não tem como tocar. Ou porque quando sai do papel fica estranho aquilo ali. Por quê? Porque ele não pensou nas possibilidades efetivas da realidade. Então, por exemplo, não sei, ele quer que um flautim tenha um determinado destaque em determinada parte da música, por exemplo, mas ele compõe aquele flautim numa textura mais grave, por exemplo. Isso significa que o flautim não se destacará na textura, certo? Claro que eu estou falando aqui de um exemplo muito banal, né? Uma coisa básica, assim, né? Saber que o flautim vai se destacar se for um pouco mais agudo. Mas vamos supor isso. Então, tendo a vivência da orquestra, ele consegue perceber, bom, nessa tessitura o flautim, quando ele está com mais madeira, ele vai se destacar mais, aqui ele vai se destacar menos, e daí em diante. E aos próprios efeitos, muitas técnicas expandidas e daí em diante, a gente consegue também ter uma noção muito mais efetiva quando a gente ouve aquilo na realidade. Então, é interessante isso, né? Que eu acredito que também essa atuação como maestro ajudou o Ennio Morricone aí a ser até mesmo um excelente orquestrador.
que ele era. Então a gente vê muito isso na história da música. A gente vê que grandes regentes, compositores, eram grandes orquestradores. E isso não é uma coisa à toa, digamos assim, né? Por exemplo, a gente pega Mahler, a gente vê que Mahler era um regente, um grande regente de sua época, e era compositor, e criou tipos de orquestrações magistrais, certo? Wagner a mesma coisa, era regente e era compositor. A orquestração wagneriana foi referência para os séculos posteriores. Até hoje, em trilhas de filme, por exemplo, a gente vê muita orquestra com orquestração wagneriana, digamos assim. De tanto que ele conseguiu aí criar um tipo de orquestração que se destacou ao longo dos séculos. Mozart, a mesma coisa. Enfim, a gente tem muitos compositores que a gente pode pegar como exemplo disso. Então vamos continuar aqui no texto. Só acrescentar uma coisa que eu lembrei aqui que é interessante também. Sai um pouco da música, né? Mas como a gente também tem falado de estética em outras áreas no canal, vale lembrar o seguinte. Eu me lembrei aqui que a mesma coisa que vale então para o maestro e o compositor, ou seja, a questão prática do maestro, ou mesmo do instrumentista. Tá? Um compositor que seja instrumentista também irá se ajudar nesse aspecto de ver a coisa de um modo mais real. Certo? Então, essa relação entre ambos também ocorre entre o poeta ou dramaturgo e o diretor de teatro ou de filme. Então, eu mesmo, antes de dirigir uma peça teatral, eu já tinha escrito 2 ou 3 peças teatrais, certo? E o restante do que eu tinha escrito era geralmente de um modo literário mesmo, ou seja, para ficar no papel. Então, poemas, romances, teatro, etc. Né? Quem me conhece sabe que eu escrevo também. Então, eu notei de um modo muito claro isso, ou seja, o tanto que a realidade afeta na escrita quando eu dirigi minha primeira peça teatral. Por quê? A experiência de ser diretor mudou minha visão acerca das possibilidades concretas que o dramaturgo pode endereçar ali em seu texto para que ocorra na realidade, digamos assim. Então você toma uma consciência muito maior das possibilidades reais, ou seja, desde a ação dos personagens até a expressão facial, até os gestos, até o ambiente, o cenário, etc. Você ganha muito mais uma consciência acerca das possibilidades efetivas da realidade, ou seja, da ação, do drama, quando você dirige, do que quando você é simplesmente um escritor abstrato que está no quarto escrevendo. Porque aí você muitas vezes pede coisas ali que não vão conseguir ser executadas, enquanto a experiência de diretor poderia justamente trazer esses pés no chão, digamos assim, para o poeta ou para o dramaturgo, ou seja, fazê-lo ficar mais com o pé no chão na hora de escrever. Então, acho que combina bem, né, essa questão, ou seja, o maestro, o compositor, então, o instrumentista, ele faz o compositor ficar mais com os pés no chão, assim como o fato de se trabalhar como diretor também faz a gente ficar com os pés no chão em relação à escrita. Mesma coisa, acredito que deve existir para o cinema também, ou seja, né, um diretor de cinema que escreva roteiros, certo? De um modo ou de outro ele vai ter uma noção mais real do que se pode ser feito em termos de roteiro do que um roteirista que nunca dirigiu. A gente tem casos aí, por exemplo, como o Woody Allen, entre outros, né, que são grandes diretores e também escrevem os filmes. Então isso é bem interessante do ponto de vista para o criador, né, para o indivíduo criativo, que ele tem então essa noção prática também. Não fica apenas no mundo das ideias, por assim dizer. Então vamos ler os 2 últimos parágrafos. Voltando. Já Nikolai Kapustin atuou como compositor e pianista, executando muitas vezes suas próprias composições de alta dificuldade, o que demonstrou seu talento também neste instrumento.
Sua estreita relação com ele foi provavelmente o que levou sua obra composicional a ser, em sua maior parte, voltada ao piano, abarcando desde peças solo até concertos para piano e orquestra, além de duos e formações para música de câmara. Seu estilo contempla grande vivacidade e melodias demasiado ritmadas, em sua maioria baseadas nas linguagens voltadas ao jazz. Enquanto ucraniano, porém, trouxe também rica influência da cultura de seu país para suas composições, fazendo uma espécie de ponte entre a música ucraniana, a música russa e o jazz e blues americanos. E isso, em parte, durante o próprio período da Guerra Fria, gerando interessante e irônico contraste com certos movimentos da época. Igualmente bebeu na fonte de toda a tradição europeia da música de concerto, sendo seus 24 prelúdios e fugas, por exemplo, frutos da união entre duas vertentes musicais, o barroco, voltado às composições de Bach, e o jazz moderno. Assim, por um momento, possa a triste morte de nossos compositores ser ofuscada pela grandeza de suas obras, fazendo, conforme as intenções profundas da arte, nossa alegria ser maior que nossas dores, e que os exemplos dados por eles de mesclar elementos nacionais aparentemente tão díspares, unindo culturas de nações que por vezes se opõem em termos de interesse, possam frutificar as uniões pacíficas entre os povos vários. De fato, não nos esqueçamos que, embora muitas vezes os conflitos políticos externos ou internos das sociedades e países separem grupos de indivíduos, é a duradoura arte, aquilo que a tudo une e perdura acima das tensões momentâneas. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, eu tento unir um pouquinho aqui, né, dessa questão histórica e política com as questões da música, que é bem interessante dentro da história de ambos. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários ou críticas, como preferirem, no canal. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!